A gente vai a Brasília porque entre os principais, se não o principal destaque nacional, é a reabertura dos trabalhos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem uma sessão tradicional, PG, em que os ministros retomam. E claro, quando há um evento, um fato tão relevante como esse que nós estamos acompanhando nas últimas semanas, de o presidente Donald Trump citar a justiça brasileira, de tentar intimidar o judiciário, a gente esperava que hoje viesse algum tipo de manifestação. E ela veio e ela não foi algo desprezível, ao contrário, né? Ela veio num tom bem enfático, bastante marcado aqui com o ministro Alexandre de Moraes, e não só ele, outros ministros que se manifestaram. A gente vai acompanhar com o Matheus Chu em Brasília um resumo dessa sessão e dos recados bem claros, que não foram indiretas, foram bem diretas ao presidente dos Estados Unidos e a aliados que também consideram que fazer movimentos contra o Supremo são legítimos. Matheus Chu, boa tarde. Oi, Kelly, boa tarde, PG. Oi, Chu. Todos que nos acompanham aí no Gaúcha Mais, é a retomada, né, a reabertura do ano do Judiciário, marcada, como você bem destacou, por falas muito duras, recheadas de adjetivos, especialmente dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes fez o discurso certamente mais duro, dizendo que há uma tentativa de uma organização miliciana atuando nos Estados Unidos contra a justiça brasileira. Ele se manifestou pela primeira vez após as sanções aplicadas pelo presidente Donald Trump, disse que ataques e ameaças que extrapolam o judiciário e também alcançam o Congresso, alcançam o Legislativo, e afirmou que a LPG, sem citar o nome de Eduardo Bolsonaro, que ele e o pai cometeram crimes de lesa pátria. O discurso do ministro Gilmar Mendes também foi muito duro. Ele disse que viu e vê com perplexidade esta escalada de ataques, disse que as ações configuram uma ação orquestrada contra o povo brasileiro e saiu em defesa de Alexandre de Moraes, afirmando que ele é alvo de críticas infundadas porque trabalha e atua no Supremo Tribunal Federal com prudência e assertividade. Bom, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que foi quem abriu a sessão, evidentemente também falou sobre os ataques às instituições democráticas em um tom bem mais ponderado, mais leve, mas falando que o Supremo foi essencial para a manutenção da democracia contra os ataques que ela sofreu, por exemplo, no caso do 8 de janeiro. Esta reação, que é a LPG, ela era aguardada, né? Um desagravo a Alexandre de Moraes. Escrevi isso na minha coluna que está lá em GZH, não só por corporativismo, mas para defender um poder da República que está sendo claramente ameaçado por uma interferência externa, pela interferência direta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas o que, na minha avaliação, a gente precisa exaltar, em meio a tantos adjetivos de uma fala tão dura, e do ministro Alexandre de Moraes dizendo que nada vai impedi-lo de seguir, né, com os processos que relata, inclusive aquele que Bolsonaro responde pela tentativa de golpe, que ele não vai se dobrar. O que a gente precisa prestar atenção, que é LPG, é nas menções que ele faz ao apoio que tem do Congresso. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, agiram rápido logo após o anúncio das sanções pelos Estados Unidos e emitiram notas em que abertamente dizem que não vão aceitar chantagem, não vão aceitar ataques ao judiciário. De alguma forma eles estão pressionados também porque a tentativa clara de Eduardo Bolsonaro, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, é pressionar também o Congresso a votar a chamada lei da anistia, né? Anistiar todos os condenados, os responsabilizados pelo 8 de janeiro e pelo planejamento do golpe de Estado. E este apoio, a gente precisa prestar atenção, que é LPG, porque ele solidifica o que, na minha avaliação até agora, mostra que é um tiro no pé de Eduardo Bolsonaro, dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, com a estratégia que foi adotada. Primeiro, pelo tarifaço.
que traz um prejuízo enorme para o Brasil e que gera toda uma união em torno deste tema, até mesmo de oposicionistas ao governo. Vejam, não estou dizendo que agora o governo Lula tem uma ampla base no Congresso por causa do tarifaço. A questão é que, neste ponto, há uma união de ações contrárias ao que os Estados Unidos estão fazendo. E um segundo ponto, ao punir Moraes com estas manifestações de lideranças do Congresso, é possível que os Estados Unidos deem ainda mais força para o ministro, legitimidade para que ele siga atuando. Pelo menos neste momento, este é o efeito mais imediato das sanções aplicadas a Moraes. Kelly. Matheus, até interessante a gente olhar para esse último ponto que você estava falando de ao atacar o ministro Alexandre. E aqui, gente, vamos falar bem diretamente. A gente não aplaude tudo que o ministro Alexandre de Moraes faz. Ao contrário, a gente critica a história das penas que são altas e que destoam, né? Se os integrantes, aquelas pessoas que fizeram o 8 de janeiro, receberam essas penas, o que receberão quem comandou, quem está sob julgamento agora. Não é isso agora. A gente está olhando para uma questão de soberania nacional e de um país. Qualquer que seja o país, se for os Estados Unidos, se for a Venezuela, ameaçando o judiciário brasileiro, é algo bastante grave. E aí, Matheus, tu olhava para a gente a leitura de que isso talvez possa fortalecer o Supremo, possa fortalecer o próprio Alexandre. E ontem, se eu não estou enganado, teve um encontro dos ministros com o presidente da República, né? Houve um movimento assim, porque também o Lula, que para alguns adjetivos cabe, mas ele é esperto politicamente, ele entende que também pode trazer algum tipo de fortalecimento para si. Queria que tu olhasse para esse aspecto e pudesse analisar para a gente. Houve este encontro, o presidente Lula recebeu Alexandre de Moraes, mas este encontro serviu também, Kelly, para o ministro dizer que não aceita, não vai concordar com a atuação do governo por meio da AGU, Advocacia Geral da União, ou até mesmo com a contratação de um escritório particular nos Estados Unidos, porque acredita que precisa agir ele, Alexandre de Moraes, sozinho neste caso, e não com o auxílio do governo brasileiro, né? Quer separar as coisas. Mas sim, mostra algo que é uma consequência, além das manifestações do Congresso, também o apoio do governo. Mas o apoio e a solidariedade do governo, né, Kelly, também já era esperada, assim como a solidariedade do Supremo. Exato. O que me chama a atenção é a rápida manifestação dos presidentes da Câmara e do Senado, porque há, como você bem destacou, um descontentamento de boa parte das lideranças políticas com o método Alexandre de Moraes, com muitas ações que ele adota, né? Com excessos, alguns dos quais a gente trouxe, evidenciou aqui, criticou, entre eles a proibição de Bolsonaro não se comunicar praticamente, a não poder utilizar redes sociais próprias e de terceiros. Mas o fato é que no Congresso também há um entendimento de que este é um problema do Brasil que deve ser resolvido pelo Brasil. Se for o caso, no próximo governo, na próxima legislatura, inclusive com discussões de restrições à atuação do Supremo, né, com a aceitação ou não das aberturas de pedido de impeachment que tem aos montes lá no Congresso contra ministros do Supremo, mas tudo isso é uma questão que as instituições brasileiras precisam e devem resolver sozinhas, sem nenhuma interferência externa. E quando esta interferência vem acompanhada de medidas muito duras e injustificáveis na área comercial / diplomática, isso gera um incômodo ainda maior. Então está muito claro, né, que a LPG, de que a família Bolsonaro, ela trabalha dia e noite para se livrar de qualquer punição. É o objetivo número 1. E a atuação de Eduardo Bolsonaro, abertamente dizendo que trabalha para que autoridades brasileiras, inclusive senadores aliados do bolsonarismo, para que eles não sejam recebidos pela Casa Branca, isso evidencia que para ele é a ideia do quanto pior melhor, que ele não quer resolver o problema das sanções, e aí a punição que vem a Alexandre de Moraes, como ela não vem sozinha, vem com isso, cria um desgaste ainda maior. Talvez que a LPG, se lá no início Eduardo Bolsonaro tivesse suplicado e Trump tivesse apenas imposto sanções a Moraes, sem nenhuma tarifa, o cenário seria diferente. Mas, enfim, quando a gente está lidando com alguém tão imprevisível, né, e que também tem muitos interesses
em prejudicar produtores brasileiros, não dá para pedir previsibilidade. Porque aí o discurso, PG, do Brasil acima de tudo, perde para a família acima de tudo. Esse é o ponto, e acho que a mensagem em Chu, tanto do Alexandre de Moraes quanto do Gilmar Mendes, é muito clara, né? Para eles o problema não é Trump necessariamente, mas é uma ala, um grupo de brasileiros bolsonaristas que se ajoelha diante do Trump, né? A ala que trata a soberania brasileira como uma moeda de troca por apoio internacional. Então, o Trump faz o que se espera de um presidente americano. Claro, a base de intimidação, a base de arrogância, a base de agressividade, mas ele está protegendo os interesses dos Estados Unidos de alguma forma com os métodos dele. Já certos brasileiros, e aí é que está o nó, se comportam como se fossem mascotes, né, de Washington mesmo, né? O Eduardo Bolsonaro, numa entrevista recente à CNN, disse exatamente isto aqui que lerei agora. Se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos estarei vingado desses ditadores de toga. Olha a lógica dele, né? A terra pode estar arrasada, a economia em ruínas, o povo na lona, mas contanto que ele esteja vingado, beleza, tudo bem. O que essa frase do Eduardo Bolsonaro revela é exatamente isso, Kelly. Se a pátria não puder protegê-lo, então que assuma o preço disso. Então aquela história realmente do Brasil acima de tudo vinha com asterisco, né? Acima de tudo, mas abaixo de mim. Isso. Tinha um asterisco ali que eles não contavam. Sabe a letra Agora miúda. tá ficando, então é um tipo curioso de patriotismo, né? Que é o amor à nação só vale enquanto a nação não o aborrece. Quando a nação começa a aborrecer, quando a nação o desobedece, aí esse papinho aí de Brasil acima de tudo cai por terra, né? E aí vem o segundo ponto, né, PG e Kelly, que está interligado, que é a reação do governo brasileiro, o impacto aqui nacional e a reação do governo ao tarifaço. As coisas estão todas conectadas, né? E a gente está olhando para os dois lados. Sem dúvida. Entrevistamos mais cedo e reproduzimos, inclusive, né, um trecho no timeline, a fala do ministro Fernando Haddad. E agora eu quero exaltar isso porque a palavra de Haddad ela é importante nas decisões que o presidente Lula vai tomar. Ela não é a única que é ouvida, mas é importante ressaltar que Haddad está defendendo prudência, cautela ao se tratar da lei da reciprocidade econômica e nega qualquer possibilidade de retaliação. O ministro, inclusive, considera, Kelly, PG, que o governo brasileiro deve levar aos Estados Unidos de forma muito clara a ideia de que não quer substituir o mercado dos Estados Unidos pela China ou por outro. Né? Este é um ponto importante. Mas a gente tem que ver como o presidente Lula vai medir, né, as orientações, os posicionamentos que recebe de todos os lados e fazer o pronunciamento que está previsto, né, Kelly, para a sequência aí. Não sei se nesse final de semana, talvez no começo da semana que vem, em rede de rádio e TV.